é sempre vencedor no final. Nós sempre vamos ganhar. E devemos isso em parte, e em grande parte, à imprensa. A liberdade sempre vence, e a imprensa é um dos arietes para abrir essa porta da liberdade. Mas, então, o presidente Sarney, ele removeu o entulho, que chamava naquele tempo entulho autoritário. Liberou todos os partidos clandestinos. Tornou legais os sindicatos políticos. E vocês devem lembrar de uma coisa fundamental quando pensarem, não no Sarney do Maranhão, que os índios são, não vou comentar, mas pensando no Brasil. Lembre-se do Plano Cruzado. Foi a primeira grande redistribuição da renda deste país. Tão importante, tão vital, que o partido, o PMDB, que é o partido de Sarney, mas que era contra Sarney, dentro do Palácio, fora do Palácio, nas ruas, no Congresso Nacional, o PMDB elegeu todos os governadores do Brasil, inclusive o do Ceará, menos um, exceto o de Sergipe. Todos os governadores do PMDB teve tanta força, com a popularidade do presidente Sarney teve tanta força, que o PMDB conseguiu fazer maioria no Congresso Nacional. Instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte, que nos deu a Carta de 88. Então, o papel dessa pessoa não pode ser mesurado. Quantos oligarcas existem na história política do Brasil? Quantos? Por quê? Porque o Sarney é visado. Isso aí merecia um estudo psicossocial, né? Que foge ao âmbito jornalístico, digamos o seguinte. Mas eu queria sempre recomendar essa visão. Quando a gente analisar a figura do presidente Sarney, visualizá-lo na dimensão nacional, que foi o cara que ele não fez só, mas teve participação decisiva no processo de redemocratização que hoje nós vivemos no Brasil, com estabilidade desde 1985. Fernando, você quer completar? Bom, eu não queria transformar esse debate aqui em acusações ou defesa do Sarney, mas eu não posso também deixar de dizer o que realmente, para mim, é verdadeiro. Eu, como porta-voz do Sarney, tive liberdade de fazer o que bem entendia no Palácio Planalto para que a imprensa tivesse acesso. Inclusive, até criei uma situação... o presidente da República viaja num avião da FAB, e a Soninha Carneiro, uma repórter muito conhecida em Brasília, e a Soninha é a pessoa mais irreverente do mundo. E então eu consegui, com o presidente da República, que toda viagem que ele fizesse, ele levasse um jornalista no avião presidencial. E, ao final da viagem, ele dava uma entrevista para aquele jornalista. E a Soninha era do Jornal do Brasil e fez uma pergunta lá ao presidente, se uma notícia que tinha saído no Jornal Marrom, lá no Maranhão, era verdade, se tinha havido uma bacanal na casa do presidente da República. Mas o Sarney era assim, ele era muito aberto. Mas eu quero dizer o seguinte, o Sarney diz, o Sarney é velho. Olha, eu saí da presidência da República, de porta-voz, porque realmente eu era muito inconveniente para alguns setores do governo. Isso eu vou falar aqui, como não existe nenhum governo monolítico, há divergências, há vieses, há estamentos, há segmento dentro de um governo. E o papel do porta-voz é falar em nome, às vezes, do governo ou do presidente da República, mas não é fácil, nem a nível de estadual, a nível de federal, estadual ou municipal. Mas o Sarney me dá a liberdade de falar tudo que eu queria. E também o Sarney, quando eu saí, que eu fui expulso do Palácio Planalto e fui deportado para Fernando de Noronha, né, que eu fui o primeiro governador civil de Fernando de Noronha, o Sarney me deu liberdade de fazer tudo que eu achava que era de moderno em Fernando de Noronha. Antes, eu sugeri ao Sarney que nós tivéssemos um instrumento no Brasil, como tinha na Suécia, o Ombudsman, que era para investigar as denúncias do cidadão contra o governo. Aí o Sarney chamou o Saulo Ramos e disse, olha, Saulo, veio isso aí, mas não se podia fazer porque o ombudsman teria sua emenda constitucional. Aí o Sarney falou, mas tem aí um decreto aí que cria a Comissão de Defesa do Direito do Cidadão. E aí
criamos a Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão, que investigava o governo, tudo que havia de denúncia contra o governo, e o Sarney me apoiava. Eu perturbava os ministros com as indagações as mais complicadas e acabei virando o diabinho do Planalto, que me chamavam alguns ministros, com o apoio do Sarney. O Sarney me permitiu investigar o próprio governo. Depois fui para Fernando de Noronha, o Sarney me deu total liberdade. O Sarney inventou as ZPEs e me mandou ser secretário executivo das CPEs. E eu criei 5 ZPEs, briguei com técnicos, briguei com governadores, criei a ZPE do Ceará, e o Sarney dando todo o apoio. Aí tinha problema ambiental no Brasil. O Sarney vai tomar conta dessa questão ambiental e resolva. Então, depois de fazer uma pesquisa, de conversar com os técnicos, eu sugeri ao presidente acabar com o IBDF, SEMA, SUDEP, SUDEVIA e criar uma única instituição dentro da teoria do desenvolvimento sustentável, que era quem produzia devia ter o controle de quem ia usar os recursos, ia ser controlado. E aí sugeri a criação do IBAMA, o Sarney deu total apoio, criamos o IBAMA. O IBAMA não deixou de fazer nada do que tinha que ser feito no país. Multamos, prendemos, reduzimos queimada e desmatamento em 30%, sempre com apoio do Sarney. Ia reclamar do Sarney, o Fernando está tomando medidas arbitrárias, dizendo que é para defender a natureza. Sarney, eu não me meto nesse assunto. Então, eu tenho uma história com o Sarney, onde realmente o Sarney sempre foi moderno. Agora, recentemente, há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, o Sarney me chama, eu estava na África fazendo marketing político para o governo de Angola, o Sarney manda me chamar e pede para eu fazer um plano de comunicação. Eu fiz um plano de comunicação, criando rádio, jornal, televisão, não tinha nada disso no Brasil. O Sarney deu total apoio, fortaleceu tudo e foi crescendo esse negócio que virou hoje, realmente, depois veio a Câmara, depois veio a Justiça, as Assembleias Legislativas. Então, o Sarney, eu estou novamente lá, e nós estamos usando toda a tecnologia moderna, porque eu acho que hoje comunicação não se faz sem usar a tecnologia, né? Você tem que estar à frente, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande de quem está no poder, por qualquer razão, no poder legislativo, no executivo, no judiciário, de dar satisfações à sociedade. A sociedade cada vez mais exige que seja informada do que está acontecendo, principalmente por quem está lidando com o dinheiro público. No meu caso, ali no Senado, eu acho que o cidadão que votou no senador, ele tem a obrigação de saber o que é que está acontecendo. Aquele que ele votou tem que dizer o que é que está fazendo. Nós criamos um sistema modelo, cada dia melhora mais. Eu estava explicando hoje técnicas que hoje você pega o celular, né, e vê o que está acontecendo. A TV Senado está nos celulares, né? Nós vamos estar com 8 canais na internet. Então, tudo com apoio do Sarney. Então, das pessoas, o Sarney é antigo, tudo que é de modernidade que eu chego para o Sarney, ele concorda. Então, só para encerrar, então, eu acho que eu não vou teorizar aqui sobre inconsciente coletivo, sobre coisas emblemáticas, símbolos, mitos, que todos aqui são professores de comunicação, mas eu sei como você pode fazer uso da comunicação para o mal e para o bem. E o Sarney, ele é vítima não estou dizendo que ele é santo, não, que ele faz muita besteira também, né? Tá? Agora, o problema é que você faz uso político de algumas coisas e muita gente vai na onda e é a coisa mais fácil quando você quer atacar alguém, você ataca, da mesma maneira que você quer endeusar. E hoje a mídia, ela quer legitimar mandatos parlamentares, legitimar mandatos governantes, e é isso mesmo, a democracia é assim mesmo, só que existem exageros de parte a parte. Você quer emendar aqui, né? Gente, eu queria só fazer a emendinha a coisa, Fernando. Primeiro dizer que, assim como Lula